Pai do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos aqui de volta com aquele estudo interessante, intitulado O que de fato está na Bíblia e o que foi acrescentado ou, quem sabe, mudado. O tema de hoje é um tema que tem bastante controvérsia no meio teológico. Nós vamos passar aqui para você o que diz esse estudo sobre o tema A Bíblia não diz que João foi o autor do quarto evangelho. Então nós vamos entender aqui o que o autor desse estudo nos traz de referências e entendimento teológico que nos leva a esse pensamento. Lembrando que é o pensamento do escritor e que nós não temos como provar nem que é, nem que não é. Mas se nós entrarmos, dentro do pensamento aqui do escritor, nós vamos entender que ele não está muito errado, não. Então, pelo sim, pelo não, vamos aprender qual é o entendimento desse autor quando ele diz que a Bíblia não diz que foi João o autor do quarto evangelho. O primeiro evangelho é Mateus, o segundo evangelho é Marcos, o terceiro evangelho é Lucas e o quarto evangelho é João. Apesar dele ter sido intitulado João, acredita-se uma parte do Fórum Teológico que não foi escrito por João. Vamos entender isso melhor lendo o estudo para você. Durante anos, vai dizer o autor do estudo, que leu os mais importantes comentários que existem a respeito do Evangelho de João. E até hoje, honestamente falando, nenhum deles apresentou qualquer evidência interna de que o quarto evangelho foi escrito por João. Ou seja, ele está dizendo aqui que até hoje, diante de tudo que ele leu sobre João, nada traz para ele uma evidência interna ou externa de que foi João quem escreveu o quarto evangelho. Os maiores doutores em teologia e literatura simplesmente usam o chamado argumento de autoridade para dizerem: não há sombra de dúvida que o quarto evangelho foi escrito pelo apóstolo João. Nada mais que pensamentos teológicos. Citam até a tradição oral e as deduções puramente lógicas e teológicas, mas se esquecem do principal, o próprio texto da Bíblia. Vamos lá? Todos os grandes estudiosos do grego sabem que o quarto evangelho foi escrito em uma linguagem muito erudita e escorreita, incompatível com a cultura de um simples pescador como era João. Também podemos imaginar que João pedia para alguém escrever para ele, mas, levando para esse pensamento, João, como um simples pescador, não teria toda essa cultura para escrever como foi escrito o livro de João. Existe um consenso entre muitos estudiosos da Bíblia que o discípulo amado de Jesus também seria o apóstolo João. Muitos deles afirmam ser João, tal apóstolo, porque é como se ele usasse tal expressão por motivo de modéstia. Analisando mais detidamente o Evangelho de João, podemos inferir ser outro e não João, o discípulo por quem Jesus demonstrava um amor tão especial. No quarto evangelho, capítulo 11, no João capítulo 11, versículo 3 e 5, lemos: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã, e a quem mais que estava enfermo? A Lázaro. Eis, pois, declarado que era o discípulo a quem Jesus amava, Lázaro. Não existe qualquer evidência interna ou externa que nos impeça de acreditar que Lázaro também estava assentado ao lado de Jesus durante a última Páscoa. A Bíblia
Diz no capítulo 12 de João que Jesus assentou-se à mesa com os 12, mas silencia a respeito de quem mais estaria com ele. Ele não diz, a Bíblia não diz que sentou-se à mesa somente com os 12. Poderia ter mais. Será que os discípulos e irmã que acompanhava Jesus, inclusive ajudando no seu ministério com seus próprios bens, deixariam de ser convidados para tão importante acontecimento? No relato desse evento, lemos: ora, uns dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Observamos que o evangelista não falou apóstolo, mas discípulo. É claro que, pelo contexto e por todas as evidências internas, era Lázaro, o discípulo a quem Jesus amava, de uma forma toda especial. Tenho certeza que foi ele que reclinou junto a Jesus, disse o autor, e sendo um confidente do Senhor, perguntou ao Senhor: quem há de te trair? No Evangelho de João 18, capítulo 18, versículo 15, lemos: e Simão Pedro e outros discípulos seguiram a Jesus. E esses discípulos eram conhecidos do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. João era um simples pecador do Mar da Galileia, enquanto Lázaro era aparentemente um homem de grande importância, respeitado pelos judeus, conforme o Evangelho de João, capítulo 11, versículos 19, 31, 33, 36 e 45. Muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saía, seguiram-no dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Será que era João, o amigo do sumo sacerdote, que permitiu a entrada de Pedro na própria casa daquele ficando no pátio? Um simples pescador, seguidor de Jesus, tinha assim tal amizade com a suprema autoridade do povo judeu? Não é muito mais lógico inferir que o amigo do sumo sacerdote era alguém da sua classe? Alguém que, ao morrer, teve a visita deles porque pertencia à alta sociedade dos judeus? Veja o que diz a Bíblia sobre o conceito de que ele gozava. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. João capítulo 11, versículo 19. É claro que alguns dos principais sacerdotes, posteriormente, pensavam até em matar Lázaro, mas só não o fizeram por causa do seu grande prestígio e amizade que tinha com o sumo sacerdote. João capítulo 12, versículo 10. Quando Jesus estava na cruz, encontramos outro relato que se refere ao discípulo a quem ele amava. Leiamo-lo. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava, estava presente. Disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. João 19, 26 e 27. A quem Jesus confiaria o cuidado da sua mãe? Confiaria a um apóstolo que recebeu a incumbência de ir por todo o mundo pregando o evangelho, ou de ir a toda a nação, conforme o relato de Marcos e de Mateus, ou a um homem de vida sedentária, como era Lázaro, a qual tinha uma casa estabelecida em Betânia?
A quem Jesus confiaria sua mãe? A João, que seria deportado para a ilha chamada Patmos, onde ficaria em situação instável, ou a Lázaro, que tinha uma situação financeira estável? Se a Bíblia diz claramente que os discípulos mais chegados de Jesus, os apóstolos, fugiram com João, estaria ali perto da cruz? Não é muito mais evidente que quem estava perto da cruz era aquele a quem devia a vida a Jesus 2 vezes? No relato da ressurreição, no capítulo 20 de João, novamente encontramos a referência ao outro discípulo a quem Jesus amava. Veja o versículo 2 de João 20. Pedro entrou primeiro no sepulcro e ficou observando os lençóis e o vento que tinha estado sobre o lenço, que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Quando o outro discípulo entrou, ele viu e creu. Por quê? Mas quem mais estava tão familiarizado com aquele portentoso milagre de ressurreição a não ser o próprio Lázaro, que fora ressuscitado também? No final do quarto evangelho, descobrimos algo que traz mais provas a respeito de Lázaro ser o discípulo amado e não João. Vejamos. E Pedro voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que a ceia se recostava também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito que aquele discípulo não haveria de morrer. João capítulo 20, versículo 20 a 23. A respeito de quem poderia ser divulgado tal dito de que não haveria de morrer? A respeito de João, sem qualquer conotação específica para isso, ou a respeito de Lázaro, que havia morrido e tinha sido ressuscitado? Depois de todas estas considerações, podemos ainda inferir algo mais tremendo ainda. O Evangelho de Marcos foi escrito por alguém que não pertencia ao chamado colégio apostólico. O mesmo sucedeu com Lucas. O evangelho atribuído a João não poderia ter sido do mesmo destino? Em nenhum lugar do evangelho é citado o nome apóstolo João. Aliás, em nenhum versículo do quarto evangelho encontramos o termo apóstolo. Não seria uma evidência de que o escritor foi um discípulo, daquele que seguia ao mestre e não um dos 12? A única evidência interna apresentada por doutores, exegetas, a respeito da autoria de João é o versículo 24 do capítulo 21. Este é o discípulo que testifica destas coisas. Quem é? Este quem? Não poderia e não existe toda a possibilidade de ter sido Lázaro o autor do quarto evangelho? É claro que sim. E que importância teria tal descoberta? Simples e unicamente o desejo de conhecer cada vez mais e melhor o texto sagrado nessa única regra de fé e prática. Agora, aproveitando o mesmo tema, vamos ver mais 2 casos de autoria. Existe um consenso entre os exegetas mais ortodoxos que o livro de Deuteronômio foi escrito parte por Moisés, parte por alguém mais, provavelmente Josué, pois a descrição da morte e sepultamento de Moisés não podia ter sido escrita por Moisés, pelo próprio. No primeiro versículo de Deuteronômio, porém, a ideia que parece mais aceitável é que o livro foi todo escrito por outra pessoa ou por outras pessoas, pois fica muito claro o
estabelecido que Moisés não escreveu, porque qualquer palavra do livro. Por quê? Vejamos, são estas as palavras que Moisés falou a todo a Israel, da além do Jordão, do deserto. Deuteronômio capítulo 1, versículo 1. A expressão da além dá a clara ideia de que a pessoa que a escreveu estava aquém do Jordão. Como Moisés jamais atravessou o Jordão, pois Deus o proibira, o livro foi escrito aquém do Jordão a respeito de Moisés, que falavam da além do Jordão. Ora, se a pessoa está falando a respeito de alguém que está do lado de lá e nós sabemos que ele jamais atravessou para o lado de cá, podemos estabelecer que o livro foi escrito a respeito de Moisés e dos seus discursos e não pelo próprio Moisés. Outro interessante caso de autoria está no Salmo 72. Nas Bíblias corrigidas, atualizada, revisada e contemporânea, no título do Salmo lemos Salmo de Salomão. O Salmo inteiro fala a respeito de eventos que realmente se assemelham ao aspecto do reinado do rei Salomão. No hebraico, o que está escrito é referente a Salomão. Está certo? O Salmo refere-se a Salomão, porém foi escrito por Davi e não por Salomão. O que é melhor? Foi um salmo profético, semelhante a muitos outros. Nesse caso, em lugar de ostentar o título Salmo de Salomão, deveria trazer como epígrafe Salmo de Davi, ou até mesmo Salmo de Davi referente a Salomão. E como podemos deduzir isso? É simples. Basta ler o último versículo do Salmo 72, onde está escrito bem claro para quem quiser ler, sem cochilar, as seguintes palavras. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Então aqui nós encerramos e no próximo áudio nós vamos falar: a Bíblia não diz que a vara de Moisés virou serpente diante de Faraó. E vamos esperar, vamos ouvir, vamos tentar entender. Estamos aprendendo bastante, né? Deus te abençoe.